Olá pessoal, como vai vocês? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para assim trazer conteúdo da Palavra de Deus. Desde já gostaria de agradecer a todos vocês que estão juntamente comigo aqui, aprendendo da Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso canal tem o intuito de examinar as Escrituras, porque Jesus disse que é dela que testifica dele e é nela que contém a vida eterna. Desde já, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês. Nós estamos numa série falando sobre os sinais da volta de Cristo e neste momento iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Já temos 2 vídeos aqui no canal. Você vai lá, vai ter a parte 1 e a parte 2. Esse vídeo que nós estaremos realizando agora é a parte 3 desta série, esse estudo bíblico que nós estamos realizando. Então, como já vimos anteriormente nos outros vídeos, há 2 fases distintas na vida de Jesus. A primeira, que é o arrebatamento da igreja. Isto concerne somente a igreja que o espera velando. Depois virá a revelação pessoal dele, que isso concerne a Israel e as demais nações sobreviventes naquela ocasião da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, então nós trataremos deste assunto, o arrebatamento da igreja, onde primeiramente Cristo arrebata a sua igreja, depois de um certo tempo, que nós vamos estudar lá na frente, ele virá com a sua igreja e com os seus anjos para Israel e as demais nações, para trazer salvação e julgamento, porque o juízo acontecerá na grande tribulação. Então, para você que é pré-tribulacionista, preste muito atenção naquilo que iremos falar aqui. Glória a Deus. A população do mundo estará muito reduzida no momento da aparição de Jesus para julgar as nações. Isso porque haverá vários julgamentos contido lá, e como está contido no livro de Apocalipse, as taças, os ais de Deus trazendo julgamento para toda a terra. Como diz lá em Zacarias capítulo 12, o versículo de número 9, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. O 14:16 diz isso. Esta mensagem também tem a ver com aquela ocasião, essa que citamos anteriormente, Zacarias 12:9 e Zacarias capítulo 14, o versículo 16. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Isso está lá no livro de Jeremias, capítulo 50 e o versículo de número 20. Então, falando sobre o arrebatamento, Cristo vem arrebatar primeiramente a sua igreja, e aonde se ocorrerá esse encontro de Jesus Cristo com a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Todos aqueles que são igreja são noiva de Cristo. Então vamos tratar agora sobre o arrebatamento e o que ocorrerá nos céus. O arrebatamento é um mistério
que só será plenamente compreendido quando ocorrer. É o que está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 51. Eu aconselho que quando eu falar aqui os versículos, você vai lá e confere, porque se eu ficar falando os versículos, vai se alongar muito o vídeo. Eu quero deixar os vídeos de 10 a 15 minutos, para que não fique tão longo os vídeos. Então está lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51. Ele será um evento inicial de uma série que abrangerá a igreja, Israel e as nações em geral. É importante você atentar para isso. Então o que é que vai acontecer? Nos céus se ouvirá um brado de Jesus, a voz do arcanjo e voz de trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ouvirá-se o chamado para a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, todos aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro, e nós que tivermos vivos teremos nossos corpos transformados e encontrar-se-á com o Senhor nos ares. Então, nesse instante, Jesus também trará consigo os seus fiéis que estavam com ele, e os quais unir-se-ão a seus corpos, já ressuscitados e glorificados. Então, a seguir, os fiéis vivos, na ocasião em que serão transformados e glorificados, e todos juntos seguirão com Jesus para o céu. É o que o versículo lá de Coríntios vai falar. Os mortos em Cristo ressuscitam com seus corpos gloriosos. Nós que estivermos vivos teremos nossos corpos transformados, e junto com os que ressuscitaram subiremos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, nos céus, onde a nova Jerusalém está descendo, que está lá no livro de Apocalipse. Repito, como já falamos nos vídeos anteriores, a vinda de Jesus é uma vinda só, não é duas vindas, mas ela se distingue em duas etapas, mas é uma vinda só. Enquanto a igreja estará com Cristo nos céus, nos ares, dentro da Nova Jerusalém, a terra estará em grande tribulação, e a Nova Jerusalém estará descendo. Sempre ela estará descendo até chegar ao plano do nosso universo, onde Cristo ele aparecerá nas nuvens, e onde lá o texto vai dizer que todo olho verá. Então, a igreja já foi arrebatada juntamente com aqueles que já morreram, ressuscitaram, pegaram o seu corpo, e junto conosco, se estamos vivos, teremos nossos corpos transformados, em um abrir e fechar de olhos, e subiremos ao encontro do Senhor. É importante ressaltar aqui que muitas pessoas pensam que o arrebatamento é num piscar de olhos, mas no livro lá de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 em diante, você vai observar lá que num piscar de olhos está falando da transformação, não do arrebatamento, da transformação do corpo. É importante que você entenda de maneira correta. Então, todos juntos seguirão com Jesus para o céu. Para quê? A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Esse é um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor,
De modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Isso está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Eu disse que não ia recitar os textos, mas senti o desejo de recitar para que você compreenda e veja o que nós estamos falando, para confirmar o que nós estamos falando. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, como num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a transformação do corpo se dará num momento, num abrir e fechar de olhos. Como não será maravilhoso? Não é verdade? É de se alegrar e de esperar, ser fiel, aguardando o arrebatamento. Somente os fiéis, mortos e vivos, ouvirão os sonidos divinos de chamada vindos do céu e serão arrebatados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor nos ares. Mas esses atos preliminares do arrebatamento já têm maior alcance do que pensamos. Ou seja, referimos-nos aqui, quando falamos disso, ao brado de Jesus, onde a Bíblia fala da voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Aí é necessário que você vá lá, leia Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O brado de Jesus pode ter um significado limitado à igreja, mas a voz de arcanjo pode estar relacionada também com Israel. Isso aí veremos lá na frente. A trombeta pode ser também uma ligação com as nações. Mas falando da trombeta de Mateus, capítulo 24, versículo 31, ela está relacionada com os judeus. Para quê? Para congregá-los muito depois do rapto da igreja e antes da revelação de Jesus Cristo para o julgamento das nações. Entre os judeus, uma finalidade da trombeta era de congregar o povo, ou reunir o povo, ajuntar o povo lá no Antigo Testamento. Já na trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que nada tem a ver com a mencionada do arrebatamento da igreja, pois nessa fase da sua vinda, a saber do arrebatamento, Jesus não vem à terra, como já ensinamos aqui, que ele estará descendo juntamente com a Nova Jerusalém. Nós seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Então o mundo não tomará conhecimento do fato. O arrebatamento, seu significado no grego é rápido, tomado à força. Então, repetindo, o mundo também não tomará conhecimento do fato, como muitos estão ensinando, baseado em seus sentimentos. O mundo saberá depois, quando notar a ausência e a falta do desaparecimento de milhões de cristãos. Então, o rapto da igreja é mencionado secreto, é um acontecimento secreto, reservado para os que são dele. O mundo não tem direito de testemunhar tal fato. Jesus, após ressuscitar, ministrou durante ainda 40 dias, sem o mundo ter qualquer participação nem ingerência. Isso aí é possível nós vermos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, em João, capítulo 12, 28, 29 e Atos 22, 9.
que esses fatos ocorreram da parte de Deus, a que o mundo ficou alheio. Então, esta é a bem-aventurada esperança que nos anima, que nos fortalece até as horas mais escuras. Como estamos vivendo nesses últimos dias, muitos acontecimentos têm ocorrido, Estamos vivendo um período, posso até dizer um período negro na história, onde muita coisa tem acontecido e devemos estar atentos para esses assuntos. Então, como não estará o céu todo preparado para recepcionar a igreja? Estará sim. O céu estará preparado, já está preparado para recepcionar e receber a noiva do Cordeiro. Então, meus irmãos, lutemos com todo empenho até o fim, no poder do Espírito Santo, contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo e até contra nós mesmos. Para quê? Para que eu e você atenda e possamos atender até o chamado final, ao toque de reunião do Senhor. Então não será outro que virá, mas sim o Senhor mesmo que descerá. O mesmo Senhor que nos salvou, que nos guardou na peregrinação da vida. O mesmo Cristo que morreu e ressuscitou para a redenção e justificação. O mesmo Filho que subiu ao céu para interceder por nós. O mesmo Jesus bondoso, paciente, amoroso. Então, para que você confirme isso, você vai lá encontrar, vou dar os textos, que é o próprio Jesus que descerá para buscar a sua igreja, para buscar você que um dia será arrebatado. É o mesmo Jesus. Está lá no livro de Atos 24:15, Atos capítulo 1, versículo 11, onde Jesus estava lá no monte quando ele foi assunto aos céus. Apareceu 2 varões galileus que eram anjos. Apareceu 2 anjos e disse aos homens, varões galileus, os que estáis olhando para cima, este mesmo Jesus, do modo como subiu, ele irá voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Então, podemos ver aí que o arrebatamento da igreja é algo real, é algo verdadeiro, é algo poderoso e que você precisa estar muito atento. Então, nestes momentos, nós observamos sobre o arrebatamento da igreja que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós que estivermos vivos teremos nossos corpos transformados e encontraremos com o mesmo Senhor que veio há 2000 anos atrás, agora com poder e grande glória, para buscar os seus fiéis, a sua noiva. Então, para finalizar, iremos falar mais sobre um último ponto, que é o arrebatamento da igreja e o que acontecerá nos ares. No arrebatamento, Jesus virá nas nuvens, como já falamos, seus pés não tocarão o solo desta vez, como acontecerá mais tarde quando ele voltar, publicamente descendo sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Portanto, nos ares ocorrerá o encontro de Jesus com a igreja, para nunca mais haver separação. Glória a Deus. Vimos também que o arrebatamento da igreja, o que ocorrerá na terra, enquanto a igreja for arrebatada, na terra se dará a ressurreição dos mortos, os justos, bem como a transformação dos vivos.
segundo o que está escrito em Tessalonicenses 4,16. Esse duplo milagre nós podemos ser chamado na Bíblia de redenção do povo. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 23, quando a ressurreição do justo, o que temos do arrebatamento é a continuação da primeira ressurreição iniciada por Jesus, Cristo, que é as primícias. Está lá em 1 Coríntios 15, 23, e é concluído em Apocalipse capítulo 20, verso 4. Agora, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, o termo ordem no original indica fileira, grupo, turma, como formatura de militares ou de escola. Então vamos ficando por aqui para que o vídeo não fique muito extenso. Já tem quase 20 minutos de vídeo. E no próximo vídeo iremos tratar sobre a ressurreição dos justos e a dos injustos. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus te guarde, livre de todo mal, que você possa estar atento ao arrebatamento da igreja. Fica na paz, que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, querendo Deus.